Você falou bastante agora do Augusto Melo, né? E é até algo que você falou que com certeza vai respingar ainda para 2025. Né, esse pedido de impeachment do Conselho Deliberativo e depois a sugestão de impeachment do CORE. São dois, isso para aí. quem está em casa não está muito ligado, o Conselho Deliberativo convocou uma votação para um possível impeachment, pensando no escândalo da VaidBet, a patrocinadora master do Corinthians, que saiu depois ali de um suposto laranja. O caso está sendo investigado pela polícia e o Conselho Deliberativo convocou essa votação. E na semana seguinte, o CORE, que é o Conselho de Orientação ao Corinthians, sugeriu uma votação para também um impeachment por não aprovar as contas e por falta de documentos. Né? Como que você enxerga toda essa situação? Ia até a votação, a torcida foi lá, protestou, o Romeu Thoma Júnior, com ali o auxílio da polícia, mudou a data e mesmo assim conversaram, foi derrubada a votação. Como que você enxerga tudo isso aí com tanta vivência de Corinthians? Eu acho que o erro do Romeu foi ter colocado uma votação sem que viesse algo maior, que é da polícia. Uhum. Porque os conselheiros, se votassem a favor do impeachment e a polícia depois, olha, fechamos o inquérito aqui, não teve nada. Aí se você, conselheiro, vai falar, caramba, votei sim, tirei um presidente e a polícia falou que não teve nada. Aí você faz ao contrário. Você vota não, vem um escândalo, esse indiciado, presidente... Aí você vai falar, meu Deus, eu votei não e a polícia veio com vários culpados e tal. Então, o Romeu Thoma Júnior, nessa hora, ele deveria falar, cara, eu sou o presidente do conselho, o Corinthians é um clube importante, mas com todo o respeito, as nossas investigações internas, elas têm que parar aqui, elas têm um limite. Olha o que tá vindo. A polícia é um negócio muito maior, quebra de sigilo, você tem uma investigação, depoimentos colhidos e tal. É muito diferente. Então, nesse sentido, eu acho que ele não deveria ter feito o que ele fez. Ele arriscou uma reta final de Brasileiro de virar essa confusão toda. O torcedor abraçou exatamente por não ter dúvida, por ter a dúvida se ali é um caso de corrupção ou se não é. Porque o torcedor, assim como eu, assim como vocês, não tem certeza de nada, porque quem vai trazer isso daí é a polícia e a justiça. Então, acho que ele passa ali o cavalo na frente dos bois e tudo mais. Eu acho que ele erra nesse sentido. E eu fico essa história com a Gaviões, com as notas que as organizadas estão soltando. A Gaviões deixa claro o apoio contra impeachment e tal. E ela está deixando claro no último parágrafo em todas as notas. Observação. Caso venha da polícia, tal, seremos o primeiro a pedir a cabeça do presidente. Então ela está deixando claríssimo. Nós estamos com você, meu amigo. A gente vai estar com você. O que está acontecendo está errado. Só que se vier coisa da polícia e você estiver envolvido, ou alguém seu que você sabia, aquela coisa toda, nós vamos cobrar. Você vai ser o cobrado. Eu acho que esse tem que ser o nosso papel. É não culpar ninguém antes de um julgamento, antes de uma certeza, e também não inocentar ninguém. Então, eu não tô com o Augusto e não tô contra ele. Eu simplesmente estou aguardando, nesse caso do VaidBet, eu tô aguardando a polícia. Já no caso do CORE, que ainda vai ter talvez uma data para um novo julgamento, um novo pedido de impeachment, aí é uma coisa mais técnica. Aí, sinceramente, pelo menos eu como conselheiro, se eu sou conselheiro, eu vou ter dificuldade de falar, tá, eu vou tentar ouvir quem entende. Cara, o que o Corey tá dizendo aqui, você entende muito mais. Cara, o que eles estão escrevendo? Puta, Bessone, isso daqui é muito grave, isso daqui não é possível uma empresa não ter, isso daqui tá errado. Aí eu vou dar meu sim ou meu não no voto. Então, porque eu não vou ter base. Eu sou um jornalista, não sou um especialista nisso. E esse relatório do Corey é mais técnico. Então, eu, sinceramente, eu acho que eu tenho dúvida do que vai acontecer, porque tudo depende muito do que virá da polícia. A polícia não ouviu nem o Augusto, nem o ex-superintendente de marketing, nem o Marcelo Mariano, diretor administrativo. Meio que os 3 principais personagens do Corinthians, no caso, não foram nem ouvidos ainda. Então vamos ter que aguardar esse desenrolar da polícia, que tá demorando e tudo mais, mas é no tempo da polícia, não tem muito que as pessoas fazerem, não. Ô Pedrão, só antes de você puxar a próxima pergunta, o Lucas Zenaro perguntou se as contas não foram aprovadas essa semana. Vessa, se eu falar besteira, me corrige. Mas o que foi aprovado, Lucas, foi o orçamento para 2025. Essas contas que o Corey está até supondo uma possível votação para impeachment, é referente ao orçamento do Corinthians 2024. Isso daí é a previsão para 2025. É por aí? É assim, o que eles aprovaram foi o orçamento 25. Ponto. Eu vou gastar isso, vou receber isso, aquela coisa normal.
que eu não entendo muito, mas enfim. O que o Core diz é que ao longo do ano, falta de balanço, documento, auditoria, são coisas técnicas, erros administrativos e financeiros técnicos que foram cometidos ao longo do ano. E essas contas de 24, elas serão aprovadas ou reprovadas em abril. Porque as empresas, pode me corrigir, elas têm até abril para colocar e fazer o seu balanço, não os balancetes, que aí é mensal ou trimestral, mas o balanço das empresas, eles fecham dia 31 de dezembro e tem que ser publicados até abril. Então, aí sim, em abril, o conselho vai votar sim ou não das contas. O Andrés toma o 18 aprovado, vem um pouco a pandemia, porque acaba o 19, estoura a pandemia no começo de 20. Não tem a votação de 19, não tem a de 20 no tempo dela. O que eles fazem? O Andrés estava saindo no final de 20. Vamos votar as duas de uma vez. Aí foi remoto, ainda com rescaldo ali de pandemia. Aí a 19 é reprovada e ainda aprova a 20. Menos 195 milhões reprovado e a menos 130 de 20 foi aprovado. Mas aí começaria um processo de impeachment contra o Andrés. Só que faltava 2 meses para ele ir embora. Então nem compensava porque não dava nem tempo. Por isso que se deixou quieto. Se a gente não tem a pandemia, vem no rito normal, abril de 19, de 18 ia aprovar. Abril de 20, as contas de 19 estão reprovadas, abriria-se um processo de impeachment contra o Andrés. É porque ela juntou 19 e 20, no final de 20, por conta de pandemia, ele não podia se reunir ninguém, aquela coisa toda, fizeram o remoto e mesmo assim ele foi reprovado. Aliás, a conta que ele foi reprovada foi alterada por uma matéria minha, uma matéria do meu timão, a gente mudou o balanço do clube, eles não estavam contabilizando quase 40 milhões de um processo judicial perdido, e na hora de um balanço você tem que pôr, você tem que provisionar, que era o balanço do caso Jusilei, e aí a gente apontou o problema, o clube pediu desculpa, informou o conselho, e o que era menos 160 e pouco virou menos 195. Então, o meu timão e uma matéria minha e do meu timão alterou o balanço do clube e fez com que o Andrés recebesse a negativa do Conselho Deliberativo. Isso, repito, só não abriu o processo de impeachment porque ele estava há 2 meses de ir embora, não dava nem tempo dele se defender, marcar reuniões, aquela coisa toda. E aí acabou o ano, trocou o presidente em janeiro de 21, segue embora. E aí deixaram quieto, aquelas coisas de Corinthians. Mas num rito normal, em abril de 20, ele começaria um processo de impeachment pela conta de 19 dele. O mês-chave para aprovação de contas é sempre abril, né? Porque os clubes têm a obrigação até 31 de março de soltar os balanços atualizados. E por isso que para a gente, abril e maio é divertido pra caramba ler todos os balanços de clubes, soltar o relatório convocados em junho, trazendo a análise do ano anterior.